Guto já tá na linha, Pinho? Tá na linha, vamos só soltar o pulso por aqui. Vamos lá. Pulso Band News, com Guto Graça. Guto, você tenta, mas não dá, rapaz. Infelizmente, não temos outro assunto nesta semana, porque só se fala nisso. Pode ser por uma vertente ou outra, por um encaminhamento ou outro, mas o coronavírus continua tomando as redes sociais, né? Rodolfo, ele toma as redes sociais, que ele toma nossas vidas. A gente está saindo na rua de máscara. A gente está, assim, ou seja, a gente mudou comportamentos e isso entrou, ou seja, ele foi quase que, ele não consegue mais ser analisado sozinho, porque você vai estar falando na postagem sobre futebol, vai estar falando de coronavírus. Você vai estar falando de cirurgia de joelho, vai estar falando de coronavírus, ou seja, ele passou a ser um integrante da nossa vida, ponto. Vai estar falando de homeschool, vai estar falando disso, vai estar falando de escola, ou seja, ele absorveu de tal forma a pauta que você não consegue distinguir nenhum assunto mais em separado do coronavírus. Até o aniversário, a comemoração de aniversário, o fato de ser distante, de usar rede, de fazer festa online, da mesma nova forma, ou seja, a gente cai tudo em cima do coronavírus, porque é o que a gente está vivendo, entendeu? E o futebol, Guto, com essa questão de volta, não volta, para, não para, Crivella diz uma coisa, depois fala outra. Como é que ficou a situação, a temperatura nas redes sociais sobre essa volta do futebol carioca? Sobre o futebol carioca especificamente, tá, Rodolfo? Você espera que tudo que envolva Flamengo e Vasco fosse ter, pelo tamanho, o gigantismo das duas torcidas, fosse ter quase que uma unanimidade de desejo do retorno. Eu que quero retorno, que desejo, mas acho inoportuna, é uma opinião pessoal, e fiquei feliz mais ou menos que a inteligência da rede, por assim dizer, em relação ao Campeonato Carioca, fechou 65% meio reticente ao retorno, e só 35% comemorando o retorno. Por que a gente tem que abrir esse parênteses e prestar atenção? Envolve o retorno da volta dos dois times de maior torcida, da maior torcida do Brasil. Fale o que quiser, mas quando a torcida do Flamengo quer se manifestar em rede, é quem movimenta, é quem derruba. Ou seja, não houve nem pela torcida do Flamengo, que com carência de ver aquele bom time jogar, essa manifestação de achar oportuna a volta do futebol no Rio de Janeiro, Rodolfo. E com relação, Guto, aulas escolares, né? A gente estava falando que São Paulo, hoje, aliás, o Dória, no começo da tarde, vai anunciar, né, como será retomada, de que modo será retomada das aulas na rede pública, né? E também, de alguma forma, também como será na rede privada. De qualquer maneira, as pessoas, os pais, enfim, interagem muito sobre esse assunto, de preocupação, de perguntas, de dúvidas, né? Rodolfo, se a pessoa é um perfil de quem tem filhos em idade escolar entre 4 e 11 anos, o assunto coronavírus, 60% desse assunto envolve aula, em rede social, em discussão, ou seja, é uma coisa que, novamente, aí é a inversão da pauta. A gente falou onde o coronavírus domina. Aí, hoje, o assunto educação é 60% do coronavírus, porque é um assunto que os pais hoje estão em dúvida de quando é que volta, quando é que vai ser seguro, como é que vai ser o uso de criança com máscara. A verdade cai aonde a gente mais tem medo, que é tudo que envolve nossos filhos, e um aparente total desconhecimento do voo cego que a gente está diante um pouco de um vírus que a gente não consegue entender muito bem do que se trata, Rodolfo. Então, o temor, repito, você vai para uma timeline de quem tem filhos em idade escolar, 60% do que se tocar em coronavírus vai estar falando sobre filhos e volta às aulas. Impressionante. Agora também, nesse momento aí de tantos assuntos se destacando nas redes sociais, tem alguns outros também que saem um pouco da questão do coronavírus e que sempre surgem. Quais são, Guto? Rodolfo, isso daí é importante até para o Pinho e para a Francine, que são sempre antenados aí na cidade, aí, por favor, derivarem e apurarem como matéria. Vamos lá, água. A gente parece assim que o problema da SEDAI foi resolvido. Rodolfo, a gente monitora 162 bairros. Em 75 bairros, ou seja, em quase metade dos bairros do Rio de Janeiro, em rede social, você encontra alguém fazendo pergunta se a água está boa,
se a água voltou, se está achando estranho também a água na sua casa ou se é só na minha. É fato, é fato. Não vou nem entrar agora no fato de a quantidade que aumentou em 300% de pessoas perguntando sobre o sinal de internet. Ponto. Isso é outro aumento de costumes, né? Agora, outra pergunta, Rodolfo, que continua em aberto, de muita gente perguntando em rede social, se faixa seletiva está valendo, se está podendo andar, se está em pandemia, como é que está sendo. Repito, assim, não vejo assim como isso seja tão grande que não falta talvez um esclarecimento para levar. E, Rodolfo, um outro assunto que a gente não pode deixar de falar, no meio de pandemia, de milhares de problemas, não se trata de querer consertar o telhado com a casa pegando fogo. Não. A gente está com uma quantidade de reclamações sobre mosquitos, aí eu não sei se é dengue, do que tipo de mosquito é, mas em Botafogo, Madureira, Recreio, Jacarepaguá, que são 15% maiores do que do ano passado. Ou seja, não é, nessa época do ano faz sempre. Não, o que é, não sei. 15% maior nesses bairros que a gente falou, que é Botafogo, Madureira, Recreio e Jacarepaguá, em relação ao ano passado. Não sei se são pessoas ficando mais em casa e vendo mais um mosquito, não sei se realmente aumentou, mas é um caso que tem que ser visto e ser conversado aí, Rodolfo. Quem mora em Jacarepaguá, Recreio, tantas outras áreas, Vargem Grande, sabe, né, nosso ouvinte, o quanto que esse é um problema que não é de hoje. Muito mato, cochilar num quarto, muita mata, né? Cochilar num quarto tá arriscado de você acordar no outro, que eles te transportam de um lado para o outro, os mosquitos, tamanha quantidade, é uma loucura. Guto sabe bem o que é isso. Grande Guto, um abraço para você, aproveitando sua filha fez aniversário ontem, Guto? Fez. Sofia fez ontem 20 anos. Fica na escuta, ouve a gente pela internet, a nossa ouvinte de internet aí, Sofia. Então tá bom, um beijo pra Sofia, parabéns. Valeu, Guto, até semana que vem. Até semana que vem, beijo pra todo mundo aí, Rodolfo. Tchau.